Olha só, o plano aqui é bem ousado. A gente vai seguir um rastro de dados que aponta para um caminho com o potencial de multiplicar o capital por 10 até 2026. E só para deixar claro, isso aqui não é uma previsão, tá? É uma análise. É sobre seguir a trilha que os dados estão mostrando. Aí vem a grande pergunta, né? Com o mercado do jeito que tá, todo complexo, será que é realmente possível um retorno desses? A maioria das pessoas diria que não. Mas a chave talvez não seja adivinhar o futuro, e sim a forma como se encara o risco. E é aí que muita gente cai, sabe? Na armadilha de tentar ser vidente. A gente está num cenário com juros nas alturas, o que esmaga as empresas, mercados super voláteis e um hype gigantesco de inteligência artificial onde é difícil saber o que é real e o que é só barulho. Tentar prever o próximo passo nisso tudo é pedir para errar. É exatamente por isso que a gente precisa de uma outra abordagem, uma filosofia diferente. Em vez de fugir do risco, a gente vai aprender a estruturar o risco a nosso favor. É isso que a gente chama de filosofia da assimetria, e é ela que vai guiar toda essa nossa conversa. A palavra mágica aqui é convexidade. Parece um palavrão, mas a ideia é bem simples na verdade. Pensa assim, é um tipo de investimento onde você sabe de antemão qual é o máximo que você pode perder. Sua perda é limitada. Agora, e o ganho? O ganho potencial é ilimitado, o céu é o limite. Você tem muito, mas muito mais a ganhar do que a perder. Então vamos deixar a diferença bem clara. De um lado, você tem a galera que tenta adivinhar o que vai acontecer. Isso é previsão. Do outro, você tem a estratégia da assimetria. O foco aqui é se posicionar de um jeito que, se a sua tese estiver certa, o ganho é explosivo. E se estiver errada? Bom, a perda é pequena, controlada. A gente para de tentar ser vidente e começa a ser arquiteto de portfólio. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Um modelo bem famoso é a estratégia Barbell, ou Alter. Pensa numa barra de academia. De um lado, um peso bem grande. De 85% a 90% do seu capital fica em ativos super seguros, tipo Tesouro Selic. A meta aqui é sobreviver, proteger o patrimônio. Do outro lado, um peso pequeno, de 10% a 15%, que a gente vai usar para fazer apostas calculadas, em ativos com aquele potencial de ganho assimétrico explosivo. Certo, então vamos para o primeiro rastro que a nossa IA encontrou. Depois de processar uma montanha de dados financeiros, muitos deles que o mercado em geral nem olha, a gente conseguiu identificar um bolsão de valor escondido bem aqui, na Bolsa Brasileira. E o rastro que a nossa IA farejou nos dados leva direto para as small caps. Sabe essas empresas menores? Elas foram simplesmente massacradas por esse ciclo de juros altos. Os preços delas hoje, na nossa visão, não refletem nem de perto o potencial que elas têm. E aí? É aí que a simetria começa a aparecer. E um nome que pulou na tela da nossa análise de dados foi a Pioneer. Quando a gente olha os fundamentos, o que a gente vê? Uma empresa negociando com desconto enorme, com exposição direta aos grandes investimentos em infraestrutura de gigantes como Petrobras e Vale, e que ainda por cima vem crescendo forte através de aquisições bem inteligentes. E olha só esse número, que é o que realmente chama atenção. A Pioneer está negociando apenas 4 vezes o seu EBITDA projetado para 2026. Para uma empresa com esse perfil de crescimento, isso é um sinalizador de um potencial de reavaliação gigantesco. Beleza, agora a gente vai para o segundo rastro. E aqui a assimetria fica ainda mais brutal. A gente vai falar do que está por trás da revolução da inteligência artificial. Não é do software, é da infraestrutura. A nossa IA foi fundo, processando dados on-chain, que são informações que ficam gravadas na blockchain e que o mercado financeiro tradicional simplesmente ignora. E foi lá que ela identificou um setor chamado DePIN. São as redes de infraestrutura física descentralizada. Pensa nisso como a espinha dorsal da nova economia digital. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, não estamos falando de um mercadinho de nicho não. A projeção do Fórum Econômico Mundial é que esse setor pode chegar a 3 trilhões e meio de dólares já em 2028. O potencial aqui é massivo. E um dos projetos que a análise de dados apontou foi a Render. O interessante aqui é que ela tem utilidade de verdade. A receita é real, dá para verificar on-chain, de clientes que pagam para usar o poder de computação da rede. Fora as parcerias com gigantes da IA e estúdios 3D e uma mecânica econômica que faz o valor do token crescer conforme a rede é mais usada. Para ficar ainda mais claro, olha só essa comparação. De um lado, o custo de usar um serviço centralizado como o da Amazon ou do Google. Vamos dizer que seja 100. Do outro, o custo de usar uma rede DePIN, como a Render. A gente está falando de 40. É uma redução de custo de 60%. Isso não é uma melhoria pequena, isso é disruptivo. Ok, tudo isso é muito legal, mas como é que a gente junta essas peças num plano de verdade, com risco sob controle? Como é que, hipoteticamente, a gente transforma R$1.000 em 10 mil? A primeira regra, a regra de ouro, é sobreviva. Pensa nessa regra dos R$1.000 mais como um conceito, tá? A lição é que cada uma dessas apostas assimétricas deve ser apenas uma pequena fração do seu patrimônio. O jogo aqui é fazer várias apostas pequenas e calculadas. A matemática por trás disso parece meio maluca, mas é poderosa. Vamos fazer uma conta de padaria. Imagina que você fez 10 apostas de R$1.000. Se 8 delas derem errado e forem a zero, você perdeu 8 mil. Mas, se só 2 delas derem certo e multiplicarem por 10, você ganha 20 mil. No final das contas, mesmo errando 80% das vezes, você dobrou o capital investido. Isso, na prática, é a convexidade funcionando. Então, para a gente amarrar tudo que viu aqui, primeiro ponto, o foco tem que ser na assimetria, não em tentar adivinhar o futuro. Segundo,
Use uma estrutura como a estratégia Barbell para garantir sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, se expor a ganhos absurdos. E terceiro, o rastro dos dados que a nossa IA processou aponta com força para 2 lugares: small caps brasileiras e a infraestrutura de IA, o setor Deep In. Vou deixar uma reflexão final aqui. A revolução da IA não é só sobre os aplicativos que a gente usa. A verdadeira transformação está acontecendo na infraestrutura que faz tudo isso rodar. Quem ignora essa infraestrutura hoje corre o risco de ser aquele que vai pagar muito mais caro lá na frente, pagando o prêmio para quem teve a visão de se posicionar agora. O rastro está nos dados.